Saudações, sou a professora Fernanda Tartucci, estou aqui no estúdio da ESA, Escola Superior da Advocacia da OAB São Paulo, para mais um debate sobre questões intrigantes, instigantes, sobre um tema muito importante para a advocacia, que é a atuação advocatícia em serventias extrajudiciais, os cartórios extrajudiciais. E para isso eu conto com um time excelente, para variar, como eu tenho tido a honra de contar aqui, né, com essas pessoas. Hoje nós temos então aqui, primeiro vamos começar com Bruna Cândido, nossa convidada, é advogada, mentora, palestrante, mestra de cerimônias, mediadora e também, né, mediadora jurídica e de eventos. É especialista em processo civil pela FGV, em processo de direito do trabalho aqui pela ESA, formada em políticas de promoção de igualdade racial na Escola do Parlamento, EDP, formada em africanidade, literatura infantil e circularidades, pós-graduanda na FMU, enfim, e várias outras atuações. Seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada. Temos então também como convidada a querida Priscila Agapito, que é a 29ª tabeliã de notas aqui da capital paulista, foi advogada e oficial registradora civil de pessoas naturais, formada pela PUC de Santos, pós-graduada em Direito das Famílias pela IPD, Escola Paulista de Direito, e também aqui professora em diversas instituições de ensino. Bem-vinda, Priscila. Muito obrigada. Bom, temos então também Érica Barbosa e Silva, querida Érica, que é doutora e mestra em Direito Processual pela USP, professora convidada de Processo Civil e Registros Públicos em cursos de pós-graduação, pesquisadora com ênfase em novas tendências do processo civil, autora de diversos artigos, obras jurídicas, membro do IBDFAM, do CEAPRO, que é o Centro de Estudos Avançados de Processo, e do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Processual, conciliadora oficial de registro civil, conciliadora e oficial de registro civil de pessoas naturais aqui na capital, Vila Guilherme. Bem-vinda também, Érica. Muito obrigada. E, finalmente, temos Eduardo Veríssimo Inocente, graduado em Direito pela Universidade de São Judas Tadeu, especialista em Direito Civil pela mesma instituição, mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Unimes, diplomado em Ávila, na Espanha, professor de Direito e autor de obras, né, jurídicas, vice-presidente também da Comissão de Combate ao Exercício Legal da Profissão da OAB São Bernardo do Campo. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado pelo convite. Muito bem, então a nossa dinâmica vai ser como a gente tem verificado nos outros, né, debates, a gente vai trabalhar algumas questões e aí os nossos convidados terão a oportunidade de trazer respostas, tudo na oralidade, então essa é uma conversa para a gente poder pensar no futuro da advocacia e nos melhores caminhos possíveis. Então, vamos para a primeira pergunta. A nossa primeira pergunta diz respeito à importância dos atos extrajudiciais na resolução de conflitos. Pensando aí na concretização do acesso à justiça e como isso pode favorecer a advocacia. Quais são, então, as perspectivas e os caminhos disponíveis? E vamos começar com a Érica. Esse é um tema que eu gosto muito, né? Eu acho que quem trabalha com o direito está sempre sujeito a novas perspectivas. A gente tem que estar acostumado a mudanças. E eu acho que um grande avanço que nós tivemos no sistema foi essa compreensão do acesso à justiça. Então a gente sai daquele princípio que via apenas a inafastabilidade do direito, do processo, do poder judiciário, para realmente entrar num acesso compreendido numa extensão mais ampla de universalização, que é aquele amplo acesso, de celeridade. Eu acho que a emenda constitucional de 2004 trouxe uma importante consideração quando mencionou a duração razoável do processo. Então, a gente não pode esperar que um processo dure, né, uma vida inteira no judiciário. E também a adequação. Eu acho que a adequação, quando a gente menciona a adequação, aí que a gente entende um pouco melhor onde as serventias extrajudiciais podem contribuir com um sistema de justiça que esteja mais afinado com uma sociedade complexa como a nossa. Quando a gente menciona adequação, eu tenho então que perceber que a resolução do conflito ela precisa estar de diversas formas
proporcionada à população. Então, eu não tenho só o processo. A sociedade, ela não precisa passar pelo Poder Judiciário para encontrar uma solução para o seu conflito. Existe aí, sempre falo isso, do Tribunal Multiportas, da importância de um sistema de justiça construído em cima de um sistema de múltiplas portas. Então, eu vou ter vários órgãos atrelados a um sistema de justiça com características muito diversas. Então, eu tenho órgãos públicos e privados que têm características muito diferentes e, pelas suas características diferentes, podem apresentar vários tipos de solução para a população. Então, nem todo conflito eu preciso de uma solução que seja adjudicada. Nem todo conflito eu preciso de uma sentença, de uma decisão imposta. Muitos conflitos podem ser resolvidos de outra forma. Alguns conflitos, eles não estão adequados, eles não estão encaixados naquela construção de Carnelucci, que é uma pretensão resistida. Muitos conflitos não têm resistência nenhuma. Eu só preciso passar por algum lugar, eu só preciso verificar se eu cumpro os requisitos, eu tenho consenso entre as partes. E eu acho que é aí que as serventias extrajudiciais crescem dentro do sistema de justiça como uma opção muito benéfica para o desenvolvimento do sistema. Porque as serventias extrajudiciais, elas têm sob a sua responsabilidade um condutor, um profissional do direito que tem fé pública, que pode fazer essa verificação, que não precisa de imposição, não precisa de instrumentos de pressão e coerção, e aí sim eu tenho um bom caminho para a sociedade. Então, muitos conflitos podem ser resolvidos no extrajudicial. E é por isso que a gente tem o crescimento da desjudicialização, da extrajudicialização. E aí é muito benéfico não só para a sociedade, mas eu acho que para a atuação advocatícia também. Que nenhum advogado quer ficar a vida inteira num processo, nenhum advogado quer dar essa resposta para o seu cliente. Então, eu acho que um sistema de múltiplas portas ajuda não apenas a sociedade, mas o desenvolvimento da advocacia também. Muito interessante. Acho que quem está pensando aí na advocacia, né, em novas áreas de atuação, precisa considerar essa atuação também, né, nessa versatilidade que se exige da advocacia, mesmo da Defensoria Pública hoje em dia. Eduardo. Complementando, na verdade, o que a Érica disse, indo mais para uma relação dos escritórios de advocacia, da relação dos advogados com os clientes, quando chegam no escritório de advocacia, e quando eles veem a figura tanto do advogado quanto, na verdade, do Poder Judiciário, eles já conseguem enxergar conflito, né? E eu acho que o papel do advogado, nessa possibilidade que a gente tem de poder fazer alguns mecanismos, né, de resolução de conflitos através do cartório, é justamente mostrar para o cliente que a situação que ele leva, a demanda que ele leva, pode ser resolvida de uma forma mais sutil, sem aquele conflito, sem aquele peso que as pessoas têm, quando, na verdade, se tem a ideia do Poder Judiciário, né? Isso, consequentemente, como a Érica disse, é bom para o advogado, porque otimiza o tempo dele, né? É muito desconfortante o advogado ter que dar uma resposta para o cliente do tempo que o processo vai demorar ou do tempo que, eventualmente, vai demorar um despacho. É difícil o cliente entender isso. Ele acaba, inevitavelmente, transferindo um pouco também a responsabilidade para o profissional, né? No sentido de, poxa, doutor, mas o senhor não pode fazer mais nada, não pode ir lá, não pode conversar com o juiz. E quando você tem uma demanda que você consegue resolver, por exemplo, como inventário extrajudicial, no cartório, quando você entrega toda a documentação, está tudo certinho, em 20 dias, um mês, isso além de, na verdade, trazer um resultado positivo para o cliente, que ele fica feliz e ele propaga isso, também faz com que desafogue um pouco a dinâmica, o dia a dia, né, e a demanda dos escritórios de advocacia. Então, o papel, na verdade, da atividade extrajudicial na advocacia hoje em dia é imprescindível para que a gente possa aí dar continuidade a toda uma dinâmica de demandas que chega no dia a dia dos escritórios. Muito interessante. Eu me lembro que em 2007, quando começou, né, esse movimento do inventário, do divórcio extrajudicial, existia uma grande resistência e até um medo, né, justamente de como é que seria essa responsabilidade da advocacia. E o que a gente tem visto ao longo, né, de mais de 15 anos é que a advocacia que consegue atuar bem nessa seara, nessa área, sem dúvida tem aqui muitos benefícios a apresentar para a clientela
como o Eduardo bem indicou. Só apenas uma observação, quando eu fui indicar o nome desse nosso encontro, eu tinha colocado serventias extrajudiciais, que foi a palavra que a Érica, que é registradora civil, e provavelmente a Priscila também usa mais, e no final eu troquei para cartório, que é a palavra que o Eduardo utilizou, porque a advocacia muitas vezes identifica, né, as serventias com os cartórios, são sinônimos, podemos utilizar assim. Tecnicamente, quando a gente está no mestrado, né, nas bancas, a gente chama a atenção aí das candidatas, olha, vamos usar serventia, mas quando a gente está numa conversa, né, então a gente vai ter essa palavra, serventias e cartórios, essas duas palavras vão ser usadas aqui como sinônimos. Muito bem, alguém mais quer fazer algum comentário por enquanto? Então, com isso, nós finalizamos aqui a primeira pergunta.